E daí, gente, a gente entra nos anos 2000. A partir daqui, as coisas ficam um pouco mais rápidas, porque não, os discos não são tão notórios quanto os primeiros. Assim, eu fico com pena de dizer isso, mas é verdade. É verdade. Mas isso é uma opinião pessoal tua ou é uma coisa tipo de consenso, assim, tipo, que realmente são discos menores? É de consenso, sim. Mas em algum nível é. 2000 a gente tem o Faith and Courage, que é um disco que eu acho bem mais ou menos. Nessa época ela falou que era um tempo muito difícil, mas provavelmente todos os tempos eram difíceis, né? Ela estava lutando pela guarda de um dos filhos e ela inclusive tentou suicídio no aniversário dela de 33 anos. E a minha favorita desse disco, ela falou que ela odeia essa música e que essa música é uma mácula que estraga o disco, mas é boa. Pediram para ela incluir essa, mas só que não é ela, assim. E eu talvez entenda, porque essa é uma música de tipo, desde que tu me deixou, a minha vida tá horrível, então volta. Eu acho que ela não curte essa. Mas, nossa, é uma música tão gostável. Talvez por isso também. Deu refrão. Trocou o foguinho. Eu consigo ver uma coisa meio Creed, meio Nickelback, nessa guitarrinha, esse instrumental, sabe? Tão legal. Mas enfim, ela odeia. E tem vários momentos na carreira dela, obviamente, em que ela fala coisas e depois ela pede desculpas porque não era para ter saído. Não é o caso das coisas de antes, essa coisa de tudo até agora era para ser. Mas nessa época, por exemplo, ela em algum momento fala que ela é lésbica. Mas aí depois ela... Não. Na verdade, não. Brinks, tem muitos momentos Brinks a partir de agora, gente. Daí... Mas ela era bi, pelo menos, ou nada a ver? Ela conta um fato de... Bom, ela teve 4 filhos, né, com 4 pais diferentes. E ela falou que uma vez ela foi parada no aeroporto, algum aeroporto, e o policial perguntou, assim, sobre isso, e ela... eu acho que eu fui meio piranha mesmo. Aí o policial... tá. Justo. Me parecia que ela era bem... Bom, um dos vários diagnósticos que ela teve foi de borderline também. E borderline também impulsivos. E eu vejo, assim, que na história dela, nossa, ela ficou com muitos homens, mas nenhuma mulher, que eu saiba. Então foi algo... Vamos causar um pouquinho. Já faz quantos anos? Já faz 8 anos que eu não tenho uma polêmica. Vamos causar. E, bom, 2 anos depois ela lança um disco de canções irlandesas que eu acho... É agradável, mas são canções tradicionais irlandesas. É exatamente o que eu esperaria. Ela É tão bom quanto um disco de canções tradicionais irlandesas pode ser. Isso. Ela fala que ela nunca cantou tão bem. Ok, tá, mas não. Lá foi um sucesso, aparentemente, mas em todos os outros lugares não, porque as pessoas não estão tão abertas a discos de músicas tradicionais irlandesas. E ela acaba engravidando desse produtor, como eu estava falando antes, né? Acontecia. No ano seguinte, veja só, 2003, ela lança um CD duplo. Eu acho uma coisa estranha que esse disco seja considerado um disco de carreira, porque o segundo disco é ao vivo e o primeiro é um monte de lado B e algumas faixas que nunca tinham sido lançadas. Mas por algum motivo as pessoas consideram esse um disco de carreira. E era para ser o último. Ela disse: vou me aposentar da música depois, mas aí Brinks.
Tá, qual que é o nome do disco que tu não falou? O nome desse disco é imenso. Deixa eu pegar aqui. Ó. Aqui, ó. She who dwells in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Eu ia pedir esse disco aqui no Brasil. Então, vocês têm o She who dwells in the sacred place of the... A Fiona Apple tem uns discos assim, né? Que tem uns títulos gigantes também. A Fiona Apple, foi ela? Acho que sim. Eu vou chegar lá, mas teve um momento em que a Sinéad colocou um vídeo online chorando e todo mundo ficou meio... Nossa, era sensacionalismo total. E ela gravou um vídeo, acho, em homenagem a Sinéad, falando que a Sinéad era grande, assim, a artista mais importante para ela. Eu acho que foi a Fiona. Fiona. Mas, ok, o que eu queria falar desse disco é que foi talvez em 2003 ou 2004 que eu ouvi falar da Sinéad pela primeira vez. E eu lembro que foi por causa que uma dessas pessoas da internet amava esse disco. E foi aí que pela primeira vez eu, ok. Não sei se foi uma coisa, mas eu fiquei consciente. Então, tu não sabes direito onde é que foi, quando é que foi, mas eu lembro desse ponto. Esses discos do início dos anos 2000, não é que eles sejam de total, em todo descartáveis, mas só que não tem muita coisa. Um que me surpreendeu, deixa eu pegar aqui esse disco, estranhamente, eu tinha tudo para não gostar, porque é um disco de reggae dela, que ela gravou na Jamaica, e são todas versões assim de reggae roots de vários grupos, artistas. Muito legal, estranhamente. É de que ano, desculpa? Oi? É de que ano? Isso é de 2005. E ela, de muitos anos que ela tem essa relação com os Rastafari, ela se sentia muito em casa com os Rasta. E, como eu falei desde o início, essa coisa da religião estava sempre na cabeça dela, né? Ela ficou uma época muito no cristianismo, uma época, tipo, aqui mais no Rastafari, mas era um caldeirão que estava acontecendo ali. E um dos jeitos que uma das ações que ela fez para conhecer um pouco mais foi estudar teologia em Dublin. Então, ela passou 2 anos... Não, peraí. Ela ficou estudando teologia em Dublin. E ela conta que, desde que era criança, ela queria transformar algumas coisas da Bíblia em música. E o professor dela, nessa ocasião, meados dos anos 2000, falou que ela deveria transformar pedaços do Cânticos dos Cânticos em música do Velho Testamento. E foi isso que ela fez. O disco seguinte, Theology, é pedaços do Antigo Testamento em música. Você vê que tem uma coisa nos 3 últimos discos completamente anticomerciais, assim. As canções tradicionais, um disco de reggae, versões, né? E um disco duplo com um monte de coisa. E esse aqui, ele não é surpresa nenhuma que teve baixa vendagem nos Estados Unidos. Falaram que na primeira semana vendeu 4.700 cópias, o que no mercado dos Estados Unidos é bem pouquinho. Sim. Eu tinha esse disco, eu tinha esse CD, e ele, de novo, ele é um CD duplo, com as mesmas músicas, mas um é com
Um é com arranjos acústicos e outro com arranjo com banda. Eu ia perguntar isso, de como que ele soa esse disco, tipo, ele é mais pop, assim, como é que é? Deixa eu pegar um aqui. From you to show you to show you adore you oh you. É bem chinedesco. Uhum. É gostoso, mas só essa música que eu gosto. Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Okay. Bom, como eu pontuei antes, durante todo esse tempo, a Sinéad enfrentou vários problemas de saúde, fibromialgia, depressão, bipolaridade, agorafobia. Vai acontecer agora no final da vida dela, eu vou passar a falar de mais notícias, né? Vai começar a estar mais cheio de eventos. Em 2012, ela lança esse disco aqui, e esses 2 últimos discos dela, eu diria que são uma volta a um som mais palatável, digamos assim. Mais comercial. Isso. É bem mais fácil de transitar. Eu decidi pegar uma desse disco e uma do último dela para compor essas 10, ok? The wolf is getting married and he'll never cry again. Never cry again. Bem legalzinho. Oi? Bem legal. Sim. Essa é uma canção otimista que eu gosto. E sempre gostei. Apesar de não gostar de música feliz. Ela diz que ela ouviu essa expressão, o lobo vai se casar, de um taxista muçulmano, que diz que essa era uma expressão de onde ele vinha, que significa assim que as coisas podem estar ruins, mas elas vão melhorar. Ela disse que era um dia super cinza, acho que em Londres, mas tinha uns pedacinhos de azul. Aí ele disse, o lobo vai se casar. Ok. Ela adorou, incorporou. Pouco depois do lançamento desse disco, pode ser em 2013 ou 2014, que ela tem, eu não sei se tu se lembras, um pequeno atrito com a Miley Cyrus. Lembro. Naquela época que a Miley Cyrus estava na sua fase mais rebelde. O Wrecking Ball. E ela escreveu uma carta meio que falando assim, olha, não se prostitui dessa forma, assim, de aparecer nua no clipe para gravadora, sabe, para os executivos aí, não se presta esse papel. Uhum. A Miley não gostou, né, e deu uma represália, e eu acho que daí a Sinéad continuou mandando cartas, mas aí a Miley ignorou completamente. Sim. E, eventualmente, a Miley viu que ela estava certa, porque ela agiu contra isso, né? Agiu contra o que ela fazia. E eu lembro bem que a Sinéad tinha um show marcado para o final de 2014 no Brasil, e eu queria muito ir. Mas, por ela causa já tinha vindo para o Brasil? Dela... Oi? Ela já tinha vindo para o Brasil em algum momento? Eu acho que não. Eu não soube de nenhuma vez que ela tenha vindo. Porque tem essa coisa muito complicada da saúde mental dela, então estava sempre sendo cancelado. E foi cancelado, de fato. Ela não chegou a vir. Ela lança, então, em 2014, esse disco com essa capa, que ela falou que na carreira inteira
dela queriam que ela, né, se portasse como uma mulher, né? Uhum. Aí ela, ok, vamos tentar fazer isso agora quando eu já sou mais velha. Esse disco segue essa coisa um pouco mais acessível, mas para mim um pouquinho pior do que o anterior. Mas eu selecionei uma música que eu amei desde a primeira vez. Me faz gostar muito dessa música, é que ela está sendo, de novo, bem confessional e está falando como as coisas são. Essa canção se chama 8 Good Reasons. Ela fala que ela tem 8 motivos para continuar por aqui. E eu sempre fiquei pensando, nossa, quais são esses 8 motivos? Aí alguém, em algum comentário, em algum site, falou que eram os olhos dos filhos dela. Tipo, olhar nos olhos dos filhos. E esses são 8 motivos. Aí ela fala, talvez 9. Aí eu acho que já se refere a outra coisa. Tem um filho caolho. Talvez 9. E nesse trecho que eu vou mostrar, que eu acho que é esse aqui, ela fala que ela adora fazer música, mas só que ela ficou traumatizada com o business da história, assim, que todo mundo só quer usá-la, enfim, ninguém quer saber quem ela é, né? Enfim, vamos ver esse aqui. E aqui a gente já vai ter uma imagem dela bem mais velha, né? A gente vai percebendo, ok, a idade chegou. O que Sim. Maravilhoso. But my head got wrecked by the business. Everybody wants something from me. They rarely ever want to just know me. I became the stranger no one sees. 8 good reasons to stick around. 8 good... Se eu pudesse partir dessa sem machucar ninguém, eu faria isso. Mas ela disse que o que sempre segurou foram os filhos. Ela falou que teve, nossa, muitas tentativas de suicídio assim, no passado, mas por algum motivo se manteve aqui. Sim. Aí a gente começa a ter, bem no final da vida dela, nos últimos anos, a gente começa a ter de novo vários BOs, assim, de uma forma diferente. Em 2015, ela faz uma histerectomia, acho que é o nome, onde eles tiram os ovários, tiram tudo lá embaixo. E ela falou que ficou completamente surtada, suicida, foi uma menopausa cirúrgica, e eles não administraram os hormônios corretamente. Então ela, tinha, agora não tem mais. E esses foram anos claramente muito difíceis. Isso é 2015. Em 2017 é que ela posta aquele vídeo que eu falei, o vídeo dela chorando. Ela tinha perdido a custódia do filho dela, Shane, e que ela estava se sentindo muito só, que ela tinha sido abandonada por todo mundo da família dela. E, eventualmente, ela foi resgatada pelo velho John Reynolds. E em 2018, um ano depois disso, ela se converte ao islamismo. Ela diz que não é o caso de uma conversão. É que ela sempre foi muçulmana, mas ela não sabia. E que esse é o que se fala quando você se converte. Você já era, só que você não sabia. Ela falou que de todas as religiões principais, assim, ela tinha deixado essa por último, por algum motivo, por preconceito, mas que quando ela ouviu a sonoridade das rezas originais, ela falou que era de uma exatidão matemática que só poderia ser divino, assim, a verdade tem que estar aqui. E daí ela mudou o nome dela, o final foi Shuhada Sadaqad, e ela causou no Twitter, nessa época, ela escreveu assim: eu vou falar algo tão racista que achei que minha alma jamais poderia sentir. Mas eu não quero mais passar meu tempo com gente branca. Que é os não muçulmanos. Eles são nojentos. Quem não é muçulmano tem problemas mentais.
Aí depois ela falou que ela falou isso. Nossa, isso é quase Kanye e as avessas. Que ela queria que o Twitter bloqueasse ela. Por isso que ela falou. Aí não colou muito bem essa desculpa. Aí ela pediu desculpas propriamente ditas e disse que foi uma reação à islamofobia que ela sofreu. E, bom, aí eu chego na minha última música, que foi a última música que ela lançou em vida, que é uma versão de uma música tradicional que foi... Eu acho que ela é muito mais conhecida pela voz da Mahalia Jackson, que é inclusive a capa do lançamento. E foi um EP, um single? Foi um single. E eu acho tão significativo que essa seja a última canção dela. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Claro, coloca. Deixa eu colocar. Estamos quase no fim aqui. Foi de que ano, desculpa? Isso foi de 2020. Weeping and wailing no more. Weeping and wailing no more. Weeping Obrigado, and to see more and more. I want to live my mother going home to live with God. Então, Nossa, bem bonito, não conhecia. a canção, né? Logo eu terei acabado estarei distante dos problemas do mundo. Eu vou para casa me encontrar com Deus. E essa foi a última coisa que ela lançou. Sim. Né? E, bom, isso foi 2020. Em 2021 ela falou que ia lançar um disco chamado No Veteran Dies Alone, que até hoje não se viu a cor. Falou que ela ia se aposentar novamente, mas daí disse que era brinks. E que passou boa parte dos últimos 6 anos num hospital em Dublin. Ok. E o último ato... mentais, ou ela não fala qual que era o... Ela falou. E o último ato, assim, é super trágico, assim, eu vejo o início da vida dela é muito trágico, e o final, provavelmente toda a vida foi, mas só que parece que essas partes estão em carne viva, assim, na história dela. Em janeiro de 2022, aquele filho de quem ela tinha perdido a custódia, ele se mata aos 17 anos. E ela fica completamente destruída. Eu lembro dela no Twitter, assim, falando, nossa, não sei como é que eu vou conseguir viver, né? Eu não quero viver. Ela deve ter tentado alguma coisa. Tanto é que eu lembro muito bem do dia em que ela morreu, e eu vi a notícia e eu tava no trabalho, assim, e eu tinha uma sala dos professores, né? E um professor amigo, assim, me viu, assim, na cadeira, meio... Ele perguntou o que era, eu falei... Nossa, me pegou muito a morte dela, e eu achei que ela teria sido pelas próprias mãos, assim, mas não é o que dizem a autópsia, enfim. Sim. Eu acho que tem a questão dessa fragilização da saúde e depois de uma situação tão trágica, né? A pessoa fica muito mais vulnerável. Sim. Foi 18 meses depois que ela morreu, em 2023.
E, estranhamente, ela fez um vídeo poucos dias antes de morrer. E eu acho que eu vi esse vídeo, que eu seguia nas redes, assim. E ela parecia ok, assim, tava apontando para, né, querer gravar um disco novo, tal, tava meio tímida, mas e daí foi isso. Então foi uma vida muito sofrida, assim, e essa voz dela é um resultado disso, né? É uma voz sapecada em desgraça, assim, Sim, uma sim. necessidade de transformar isso em Uhum. alguma coisa. É o tipo de pessoa, assim, que quando eu penso... Porque, óbvio, sempre que uma pessoa morre, a gente, né, se entristece pelo que ela não pode mais fazer e pela ausência dela. Mas é o tipo de pessoa que é uma vida com tanto sofrimento e com tanta coisa ruim acontecendo que um pedaço de ti pensa que pelo menos ela está descansando e, tipo, antes de morrer ela encontrou pelo menos uma religião que deu algum conforto para a alma dela. Então, tipo, óbvio que é uma coisa, que é uma situação muito triste, mas é uma dessas pessoas, assim, que tu não te surpreende quando vê uma notícia de que morreu, por exemplo. Não foi surpresa para mim, foi tipo, nossa, né, porque há tantos anos que eu gosto tanto, sabe? Sim, sim. E eu lembro que quando eu soube da notícia do filho, eu pensei, nossa, agora não vai Uhum. mais. E até ficou viva muito depois do que eu achava. Tô aqui agora, assim, pensativo sobre tudo isso que eu contei. Eu acho um trabalho muito legal, assim, porque eu acho que é uma artista que ela fica muito presa nas polêmicas, tipo, pensando no grande público, sabe? Quando as pessoas pensam nela, quando as pessoas que eu conheço, assim, Uhum. que do meu círculo falam dela, sempre o que surge é a questão da polêmica e, tipo, uma outra música que teve mais destaque, sabe? Então eu acho que é legal trazer à luz ao trabalho dela e falar, porque realmente é uma artista que tem bastante coisa a se explorar. Mas é isso, gente. Acabou.